Olá, olá, concurseiros de plantão desse meu Brasil varonil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. Hoje nós vamos fazer a correção da prova da SIDASC 2024, feita pela banca FEPESE. A gente vai analisar essa prova que vai nos servir para muita coisa. São 5 questõezinhas, mas 5 questõezinhas que perfazem praticamente todos os conteúdos de gramática, ou quase todos os conteúdos de gramática. É uma prova, portanto, muito bem distribuída, né, que começa com interpretação, aliás, compreensão de textos, e nós vamos ver a diferença entre interpretar e compreender. Nós vamos ver conteúdos gramaticais aqui com muito cuidado. Então, essa prova, mais do que corrigir, né, porque a minha tarefa, eu sou professor, mais do que corrigir, eu quero ensinar você a estudar a língua portuguesa. Eu quero mostrar algumas coisas que você está, pecados que você está cometendo ao aprender a língua portuguesa, e mostrar qual é o caminho que, na verdade, a gente precisa ter para conseguir um nível de aproveitamento em língua portuguesa muito alto, lembrando aos incautos e desavisados que a língua portuguesa tem uma perversidade. Você precisa que quase gabaritar para ser um aluno competitivo. Por quê? Porque aquele candidato que é aprovado é o candidato que vai tirar uma nota muito boa em língua portuguesa, e é o começo dos estudos. Eu vou obrigar isso aqui o tempo todo com você. O começo dos estudos é a língua portuguesa. Não adianta assim, eu sei mais ou menos. Mais ou menos não resolve, queridão. Você tem que saber sempre, porque os conteúdos são os mesmos. Porque prova de língua portuguesa é língua portuguesa, não existe uma prova de língua portuguesa para a FEPESE ou para a FGV. A base de você conhecer a língua portuguesa vai servir para uma série de coisas, inclusive para as questões discursivas, que é outro probleminha que você deve ter aí, que eu sei. Legal, então, dá um joinha aí, recomenda o vídeo para a galera. A gente vai, sem mais arengas e delongas, começar a mostrar a prova, e nós vamos mostrar várias técnicas aqui. Eu vou começar pela questão da compreensão e interpretação de textos. Então, eu quero que você olhe a prova. Legal? Estamos no dia da prova, aí você tem, ó, língua portuguesa, 5 questõezinhas, 5 questões, mas aqui, ó, quando tem um texto desse tamanho, a coisa passa a ser mais trabalhosa. Você está vendo? Ó, ela vai toda a primeira coluna até um pedacinho da segunda coluna aqui, e eu vou explicar esse texto detalhadamente, e a primeira questãozinha, óbvio, vai ser de compreensão desse texto aqui. Legal. Então, se você chegou no dia da prova, olhou para essa provinha aqui, viu esse texto aqui e pensou assim, eu tenho que ler tudo isso, meu Deus do céu, já começamos mal, né? Então, vamos lá. Algumas técnicas importantes para você que não sabe fazer compreensão e interpretação de texto, que faz intuitivamente. O tio aqui vai mostrar para você algumas questões técnicas que são importantes. Você tem que aprender a técnica e depois fazer exercício empregando a técnica. Então, vamos lá. O texto começa da seguinte maneira, ó, presta atenção que eu vou ter que ler o texto e apontar aspectos importantes. Eu vou fazer uma leitura semântica bem importante, classificar esse texto. É assim que a gente faz com o texto, gente. O texto precisa ser acariciado. Entenderam? O texto precisa ser acarinhado, como eu digo, né? Então vejamos aqui, olha só. SIDASC é responsável pelo acompanhamento da comercialização do tabaco. Portanto, é um texto que aborda assuntos relativos justamente a essa própria SIDASC. Então, pertinente em relação a isso, porque não é uma viagem, não é uma poesia, não. Vai tratar de assuntos que você que fez SIDASC, assuntos com os quais você tem presentificado na sua vida, você tem conhecimento disso. Então, vai lá. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, firma todos os anos contrato de prestação de serviços com a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, para realizar no estado catarinense o acompanhamento da comercialização de tabaco em folha curado, ou seja, o fumo em folha proveniente da espécie Nicotina tabacum L, submetido à cura artificial ou natural. O objetivo é verificar a qualidade e a sanidade do produto comercializado, acompanhar nos pontos de comercialização e atuar como mediador entre a indústria e o produtor, quando houver divergências, seguindo o instruído, que estabelece a instrução normativa, aí vai dar a lei, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o mapa número 10, de 13 de abril de 2007, que regulamenta a identidade, qualidade, embalagem, marcação e apresentação do produto.
Então, olha só, como é que começa o nosso papo aqui? O parágrafo inicial dá conta de um fato, que é justamente esse contrato de prestação de serviço que existe entre SIDASC e os fumicultores. Beleza? Portanto, você tem aqui um texto que aborda uma questão factual, algo acontecido. Não é, portanto, um texto opinativo. É um texto factual. Ele dá conta de um fato. É claro que existe também nesse texto opinião, mas fundamentalmente ele se repõe nos reporta a um fato acontecido. Ora, isso tem uma implicação, se é um texto factual, na hora de você pedir a compreensão ou a interpretação. Por quê? Porque a interpretação ela é subjetiva. A interpretação ela se dispõe mais a interpretar um texto opinativo, a interpretação do que o autor quis dizer ou gostaria de dizer ou disse a respeito de tal coisa. A compreensão ela é mecânica, é objetiva, ou está no texto ou não está no texto. Como é um texto factual, provavelmente a questão de compreensão de textos, ela vai lidar com isso, com dados e informações que estão no texto. Se estiver no texto, ok. Se não estiver no texto, não vale. Essa é a ideia. Então, eu vou explicar de maneira diferente. Existe uma realidade textual e as questões de compreensão de textos vão trazer realidades que estão fora do texto. Poderiam até estar no texto, mas não estão. São realidades extratextuais. Eles vão fazer afirmações que não podem ser respondidas no texto. Então eu tenho que procurar no texto onde usa aquela determinada palavra-chave. É assim que a coisa funciona, eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, eu quero chamar a atenção de vocês, que agora ele é um pouco mais opinativo. Ó. O tabaco produzido no Brasil é um produto de qualidade reconhecido mundialmente. Agora já não está lidando mais com fato, né? Está emitindo uma opinião, está emitindo juízo de valor, está dizendo que no Brasil o tabaco é reconhecido mundialmente. Agora vai para Santa Catarina. E os dados desse parágrafo vão mostrar, isso é bem importante para quem faz compreensão, porque a última prova SIDASC que eu tenho comentado aqui também, tá, pela mesma FEPESE, nesse meu canal aqui, você vai ver que eu abordo que é justamente tentar confundir o candidato com esses dados. Isso é pura compreensão de textos. Então eu dou informações que estão trocadas, invertidas, procurando confundir o candidato com esses números que são dados. Essa foi a outra prova de FEPESE que a gente viu aqui. Então, olha só. Em Santa Catarina, é uma cultura de relevância social e econômica. Ó, ela tem relevância social e econômica. Presta atenção, hein? Que movimenta, eu vou começar a destacar, eu estou lendo o texto no dia da prova, e é assim que a gente faz no dia da prova, você lê o texto com atenção, sublinha o que você acha que é pertinente, importante, para só depois ir para as questões. Tem gente que já quer ir direto para a questão, vai se confundir todo, porque não leu com atenção o texto. Então, uma boa compreensão de texto ou interpretação, ela exige uma boa leitura. E eu vou sublinhar, vou pegar meu lapisinho. Eu sei que o aluno, sabe aquele negócio de coleginho? Eu sei que o aluno sabe fazer uma questão de interpretação e de compreensão quando o texto da prova que ele me apresenta está todo sublinhado, né? Está todo marcado, o aluno põe uma observação, uma flechinha aqui ali. Isso é um texto bem trabalhado. Então, olha só. O que movimenta a cultura em Santa Catarina? Mais de 6 bilhões ao ano, segundo dados da FUBRA. Em 2023, somente em Santa Catarina foram realizados mais de 900 plantões em loco. Ora, como seria uma questão de compreensão? Eu digo assim, no Brasil foram realizados mais de 900 plantões em loco. Se eu digo que no Brasil, eu estou dando uma... isso é interpretar texto? Não, isso é uma compreensão objetiva do texto, das informações. Aí eu inverto as informações, a gente chama isso de troca ou inversão. É técnica, gente, tem técnica para fazer isso também. Né? 6 bilhões, eu digo que 6 bilhões é Santa Catarina e eu afirmo que 6 bilhões é no Brasil. Então é um teste de atenção, na verdade. Né? Você está entendendo como a coisa funciona? Muito bem, vamos continuar. O acompanhamento dos profissionais da cidade que é feito na esteira de classificação do produto. É lá que é feito o acompanhamento, junto à fumageira, para posterior acordo de comercialização. Legal? Então, neste ano, em 1º de janeiro, neste ano, 1º de janeiro até 30 de junho, foram acompanhados mais de 9 mil comercializações no estado catarinense. Eu vou dizer que essas comercializações foram no Brasil todo. E em que ano isso aconteceu? Bom, aí também é uma safadeza, mas pode aparecer. Ó. Neste ano, sempre que eu botar este ou neste, é o ano que está em curso. Né? Então, olha só, eu tenho que ver quando foi escrito esse texto aqui. Vamos ver? Vamos lá. Ó,
11 de agosto de 2023. Então, os dados são de 2023. Se você não souber que neste é o ano que está em curso, neste mês é o mês que está em curso, né? Se eu colocar nesse ano, seria o ano anterior. Qual é? Se o texto foi escrito em 2023, nesse ano seria 2022. É assim que funciona. Isso remete a quê? A elementos de coesão textual, o uso dos pronomes este e esse em relação a tempo. Legal? Bom, aí na sequência, você viu quanta coisa a gente já está vendo aqui? Então a gente está usando essa prova para discutir um monte de coisa. Aí depois tem aquele parênteses, aquela chavezinha ali que mostra que o texto foi editado, ou seja, uma parte foi retirada, porque o texto era maior que isso. O processo industrial, porém, é apenas uma das etapas do chamado complexo fumageiro, que envolve, além da indústria, o comércio e a produção de matéria-prima. Então, aqui tem um conceito do que é o complexo fumageiro. O que é o complexo fumageiro? Ele envolve o processo industrial, o comércio, a produção de matéria-prima. Então, ele envolve todos esses agentes. Isso é o que se chama de complexo fumageiro. Não é? O fumicultor é aquele que planta o fumo, é parte desse processo. Nós estamos falando dos fumageiros, quer dizer, o complexo todo. Né? Quem é essa aí, elemento de coesão textual, é a último citado, a produção de matéria-prima, fica por conta de milhares de produtores rurais, ou seja, os fumicultores, integrados à indústria ou não integrados, normalmente alicerçados no modelo de pequena propriedade familiar rural. Normalmente alicerçados na pequena propriedade. Se eu colocar que somente é a pequena propriedade rural, eu estou exagerando, seria uma armadilha. Você está vendo esse advérbio aí? Então, olha meu olhar de professor, já estou aqui maliciosamente vendo uma questão. Eu vou dizer assim, sempre serão alicerçados no modelo de pequena propriedade. Não, aí exagerei, porque aqui diz que é normalmente. Tá? Você está entendendo que é teste de atenção? Portanto, se você não lê com atenção isso aqui, você é a vítima fácil disso, né? Então, esse parágrafo mostra como é que funciona o processo industrial, o que é o complexo fumageiro, o que compõe o complexo fumageiro. Você vai, cada parágrafo, portanto, trata de um aspecto do assunto geral. O tabaco separado por classe é comercializado em manocas, né? O que é manocas, né? Maço de folhas de fumo seco. E em fardos. A valorização do produto na compra das fumageiras pode variar de uma empresa para outra, dependendo do quê? Do que depende? Do mercado a ser destinado. Né? A classificação dos produtos de origem vegetal facilita os procedimentos de comercialização dentro do país, diretamente e indiretamente para exportação. Aí vem a pergunta que é a compreensão. Agora você entendeu por que é a compreensão? Porque ela é objetiva. Ó. Assinale a pergunta que tem resposta no texto. Ora, se tem resposta no texto, gente, não é uma interpretação, porque a interpretação tem uma margem de subjetividade. Não, ou está no texto ou não está no texto. Então vejamos, ó. Com base, alternativa A, me acompanha aí. Com base em que critérios é definido o valor a ser pago pela fumageira? Não, ele não dá os critérios para ser pago pela fumageira ao produtor do fumo. Ele diz quais são os mercados, mas não fala em critérios, não aparece isso. Portanto, essa afirmação ela está externa ao texto. O texto não responde a isso. Como é feita a cura artificial? Só diz que a cura pode ser natural ou artificial, mas ele não diz como é feita a cura artificial. Isso não está no texto, é só você olhar lá onde fala em cura, ele diz assim, a cura pode ser feita artificial ou natural, mas não explica como. Em que situação o profissional da cidade que atua como mediador entre a indústria fumageira e o produtor de tabaco? Bom, vamos pegar a palavra-chave, ó. Situação profissional, cidade, mediador. Eu vou procurar no texto onde tem mediador, e aí, claro que eu já simplifiquei para você e eu botei a palavra mediador. Eu tenho que procurar no texto onde está isso, porque isso tem que estar dito explicitamente no texto. Então, vejamos, explicitude. Lembra que compreensão de texto está explícito, a interpretação é implícita, portanto, depende da subjetividade. Então, tem que estar ali. E atuar como mediador entre a indústria e o produtor quando houver divergência. Olha lá, tá bem? Então, é o profissional de cidade, atua como mediador entre a indústria e o produtor de tabaco. Quando houver divergência. Então, em que situação o profissional atua como mediador? Quando houver divergência. Está lá a resposta. Gente, explícito. Está lá. Você entendeu qual é que é? Eu peguei a palavra-chave mediador, fui procurar onde está isso aqui lá. Agora, vamos ver a D.
Quais são os critérios adotados pelas fumageiras para avaliar a qualidade de fumo vendido pelo produtor? Também não tem isso aqui, não tem nada falando sobre os critérios para avaliar a qualidade do fumo. Não fala nisso, não aborda isso. Por que é mais vantajoso para o produtor de tabaco trabalhar como integrado à indústria fumageira? Só diz que tem gente que está integrada ao sistema e gente que não está integrada. Mas não diz qual é a vantagem. Poderia dizer, poderia, mas não está dito. Legal? Então você percebe que na compreensão de texto você vai fazer afirmações externas ao texto. É bem simples. Então, por isso que eu digo que a gente tem que conhecer teoricamente e saber interpretar texto, que é olhar o texto com carinho antes. Ah, mas vai perder tempo. Você vai ganhar tempo, qualidade, vai acertar a questão. Aquele apressadinho vai olhar para essas alternativas, vai ficar em dúvida e o que vai acontecer? Vai ficar em dúvida entre uma, duas, vai se atrapalhar todo, vai querer ler o texto de novo e isso só atrapalha a ansiedade, mais atrapalha que ajuda o candidato. Beleza? Vamos para o número 2. Se você entendeu isso, você está entendendo onde eu quero chegar com técnicas. É assim que a gente aprende língua portuguesa. Agora nós vamos falar de gramática. Aí vem a questão número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte: assinale a frase em que está escrita de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Ora, olha só como é feita e montada essa questão. Quando ele fala em norma padrão, gente, entra toda a parafernália da gramática. É crase, concordância, pontuação, ortografia, regência, entra tudo aqui. Então é uma questão de correção de textos, né? Às vezes ele pede assim, verifique a alternativa abaixo, isso por exemplo, Unesp, Sebrasp, eles vão fazer o seguinte, eles vão pedir, mesma questãozinha de correção de texto, mas eles vão dizer qual é o aspecto da gramática. Então, verifique nas alternativas abaixo qual está de acordo com a concordância verbal. Ora, se é concordância verbal, você tem que saber o conceito de concordância verbal. Se você não sabe conceito, esse é o problema de muitos candidatos, não saber conceito. O que é concordância diferente de registro? Eu não sei direito, então não adianta, meu querido. Você tem que começar na base. E é por isso que o meu clube Português em Foco começa na base. Morfologia, saber o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é preposição, para depois ir para sintaxe, sujeito, objeto direto, transitividade verbal. Se você não tiver esses dois módulos, que são meus dois módulos iniciais do meu clube, bem conscientes na sua cabecinha, fazendo exercício de fixação, nada de exercício de prova, você vai fixar o que é verbo transitivo. Depois é que a gente vai fazer provinhas e simulados, mas primeiro eu preciso entender essa base zona lá. Senão não adianta nada, você está perdendo seu tempo, não sabe estudar. Fica perdendo tempo e dinheiro. É isso que você está fazendo. Então, quando eu boto assim, verifique em qual alternativa há um erro de concordância, você tem que olhar para o verbo sujeito, perguntar para o verbo onde está o sujeito e ver se a concordância está correta. Aí tem gente que vai procurar crase, ortografia, vírgula. Se a concordância, vai especificamente na concordância. Aqui não. Aqui ele está pedindo tudo. Portanto, pode inicialmente ser mais difícil. Então, vamos ver o que apareceu. Presta atenção. Olha lá. Se isso te incomoda tanto assim, bem oral, né? O texto aqui, ó, bem oral. E depois não tem nada a ver com o texto base, né? Eles botaram umas frasezinhas desconexas aqui, ó. Se isso te incomoda tanto assim, você tem uma opção. Pegue suas coisas e sai. Bom, vamos lá. Há uma coisa básica lá no meu módulo, da parte toda inicial, que é morfologia, que eu tenho 4 ou 5 aulas só de verbo. Verbo é uma parafernália demais, mas eu analiso os verbos e digo como aquilo pode ser cobrado numa prova de concurso público, porque essa é a função do professor de concurso público, não tem que pegar a gramática e mostrar, isso aqui cai assim. Não adianta ficar dando um monte, o conteúdo de verbo, gente, é inacabável, no próximo monstrengo, mas eu tenho que ver o que cai. Então, olha só, quando a gente tem lá o modo imperativo, vai lá no clube, entra no modo imperativo, você vai ver como eu dou uma aula sobre isso, eu falo, o modo imperativo cai sobre a uniformidade de tratamento. Como assim uniformidade de tratamento? É o que cai imperativo e está provado aqui, ó. A uniformidade de tratamento é o seguinte, na oralidade, eu tenho duas maneiras de me referir a uma pessoa numa conversação, usando a segunda pessoa ou usando a terceira pessoa. Então, olha só, quando ele coloca assim, se isso te incomoda, te é um pronome possessivo, né? É um pronome oblíquo de segunda pessoa, te, tua, legal? Assim, e você é a terceira pessoa. Então, já de cara aqui tem um problema de uniformidade de tratamento, porque mistura a segunda com a terceira pessoa. Depois, mais adiante, pegue suas coisas, ó, suas é pronome possessivo, né? Tuas seria a segunda pessoa, suas terceira pessoa. Legal? E sai, pegue e sai, você tem um modo imperativo. Então, o modo imperativo, quando cai em prova de concurso público, cai justamente na questão da uniformidade de tratamento.
Então, essa frase, para estar correta, ela tem duas maneiras de ser escrita. Ou ela estaria em segunda pessoa ou estaria em terceira pessoa. Então, vamos começar pela segunda, eu vou transformar tudo para segunda. Legal? Você está me entendendo? Ó, dúvida? Manda aqui para mim. Entra no Instagram lá também, prof. Russo. Entra no meu Instagram lá que você vai ver que tem mais dicas sobre isso. Se isso te incomoda, tanto assim, tu tens uma opção. 2 pontos. Pega tuas coisas e sai. Pega tuas coisas e sai. Vamos passar para a terceira? Se isso o incomoda e não lê, todo mundo vai... Eu vou botar um lê aqui, todo mundo vai achar que essa aqui incomoda alguém. Verbo transitivo direto exige objeto direto. Qual é o pronome oblíquo que cumpre a função de objeto direto? O, e não o lê. O, a, os, as. Então, se isso o incomoda e não lê, incomoda. Aí você está errando a regência do vai me incomodar. Transitividade do verbo. Eu não sei o que é transitividade direito, professor. Então, módulo 2 do meu curso de Clube de Língua Portuguesa. Gente, R$ 29,90 por mês. Você tem acesso a uma penca de aulas, material didático, apostila, simulados, tudo num pacotão. Você quer mais o quê? Então, vai lá. Ó, se isso o incomoda, entendeu? Porque transitividade, verbo transitivo direto, tem que ser o, a, os, as, e não lhe, lhes. Lhe seria indireto. Se isso o incomoda tanto assim, você tem uma opção. Pegue suas coisas e saia. Legal? Pegue suas coisas e saia. Então, seria outra forma correta também. Então, claro que no dia da prova você viu ter com você não fecha. O Russo falou que ter é segunda, você terceira. É um pronome de tratamento em terceira pessoa, você, que vem de vossa mercê, né? Legal? Já está errado. Se eu achei um erro, né? Nem vou me preocupar em verificar o imperativo aqui, né? Que o imperativo é uma mecânica chatinha de fazer. Eu ensino lá na parte do imperativo. Então, quando eu dou imperativo pelo foco do que cai em prova de concurso público. Vamos para o B. Referindo-se às questões controversas, quem se refere a alguma coisa, estão referindo-se aos problemas, deu aos, então é às questões com crase. Aí está correta a crase. O gerente geral manifestou às colaboradoras presentes seu desejo que o assunto fosse tratado às claras. Bom, esse às claras está com crase, está correta a crase, porque é uma expressão adverbial feminina, claras é feminino, está correta a crase, às escuras também teria crase. Agora vamos ver, manifestou aos colaboradores, olha lá, fala em transitividade verbal, né? Muitas vezes a boa noção de sintaxe ajuda muito na questão da crase, né? Ajuda em tudo, né, cara? Então, não adianta, se você está estudando crase só com aquelas macetezinhos, e eu tenho isso também ali, eu tenho os facilitadores, onde é proibido colocar crase, ok? Mas a sintaxe que revela tudo, ó. Quem manifesta algo a alguém. Manifestou o que ele manifestou? Verbo transitivo direto e indireto. Manifestou o quê? Qual é o objeto direto? O que ele manifestou? Seu desejo. Para quem? Para as colaboradoras, ou as colaboradoras com crase, porque esse é o objeto indireto. O que é que, na hora de montar a prova, o cara faz aqui, né? Ele só troca o objeto direto pelo indireto para dificultar a identificação do objeto indireto e a crase na frente de colaboradoras. Então, vi que não tem crase ali, já está errado, parto para outra, mas eu tenho que explicar mais agora. Eu sou professor de português, não posso esquecer isso, né? As colaboradoras, seu desejo de que o assunto fosse, desejo de alguma coisa, a regência da palavra do desejo, né? Desejo de alguma coisa. Então, tem mais de um erro, se escapa um, tem outro, mas era uma questão de crase, sobretudo, né? Uniformidade verbal na A, crase na B. C. Se caso tenham identificados mais de 100 casos de dengue, vírgula, isso é uma oração iniciada pelo C, uma oração condicional deslocada, que a gente sempre usa essas orações condicionais iniciadas pelo C, deslocado, e aí precisa achar um buraquinho para botar a vírgula aí, ó. Vai depois de dengue a vírgula, né? Então já está errado, segue a vida, mas vamos lá. Se caso tenham sido, o que é que foi identificado? Mais de 100, tá certa a concordância, porque mais de 100 concorda com o numeral que é 100, então identificados os casos, né? Tá correto, correta a concordância ali, né? Mas já tem erro de vírgula, não é essa aqui. Conclui-se que deviam haver, aí o verbo haver. Clássico, gente, super clássico. Aqui tem um professor bem conservador, ele está usando o verbo, que aliás é assunto sempre que cai. VUNESP, SEBRASP, sempre cai questão de concordância com o verbo haver.
Aqui você tem uma locução verbal com verbo haver, ó. É locução verbal, professora? Não lembro. Ah, não fez o meu curso, né? Não fez o meu clube português em foco. Devia haver muitos focos, né? Porque o verbo haver aí é o verbo no sentido de existir, é uma locução, mais de um verbo. Locução quer dizer mais de um verbo. O verbo auxiliar, que é o dever, e o verbo principal, haver. Esse haver principal tem sentido de existir. Ocorrer, acontecer, ele é impessoal. O que o tio quer dizer com o verbo impessoal? Eu quero dizer simplesmente que não vai vírgula. Só isso. Vou botar um pouquinho de água para dentro, porque está complicado o negócio. Vamos mais? Então, eliminei também. Vamos para D, que é a resposta correta, né? Teve aluno que me perguntou por que errou essa questão aqui, não tinha entendido. Foi agradável, vírgula, mais do que surpreendente, então isso aqui ficou entre vírgulas, está certinho. O que é que foi agradável? Verificar é que foi agradável. Então, verificar funciona como sujeito do foi agradável. Então, está correta a concordância, né? Só, o que eles fazem? Sempre colocam fora da ordem. Verificar nos encontros, registraram dezenas de adesões à nova programação dos eventos, foi agradável. Se foi agradável, terminava tudo, eles deslocaram só. Né? Então, mais do que surpreendente, fica entre vírgulas, correto. Verificar que, aí vem outro entre vírgulas, ó, nos encontros de terça-feira a quinta-feira, vírgula, registraram, o que é que registraram? Dezenas de adesões é que registraram. Correto, adesões a alguma coisa, né? Programação acontece a contração, ó. Adesões ao problema. Bom, se eu botar a palavra problema, que é uma palavra sem campo de significado, você vai ver que adesões ao problema, deu ao, então adesões à nova programação, porque adesão a alguma coisa, programação é uma palavra feminina, tem um artigo, ocorreu a contração, está correta a crase aqui. Legal? Bom, mais crase aqui, eu sei que você está louco para me perguntar uma coisa, né? Os encontros de terça a quinta-feira, a crase na quinta. A pessoa não tem que ter crase na quinta, aqui é um casinho de crase bem bacana. Por quê? Olha só, quando a gente está diante da questão de crase, dias da semana, o que eu quero chamar a atenção de você, né? Que os dias da semana, eles podem ou não receber artigo. Você lembra que crase é a contração da preposição mais o artigo. Aí, prof, eu não me lembro direito o que é preposição, então não adianta você ter aula de crase. Por isso que precisa entender morfologia, saber o que é preposição, saber o que é artigo. Está na base. Mas cai isso assim na prova, cai indiretamente, porque se você não tem a base, não vai adiantar nada. Então, vai lá. Olha só, a segunda-feira é um dia bacana, ou segunda-feira é um dia bom. A terça-feira é interessante, ou terça-feira é um dia interessante. Eu posso não colocar artigo na frente dos dias da semana. Então, a questão aqui, gente, não é a crase, é saber e visualizar se tem ou não tem artigo. Ora, aí é uma questão de paralelismo, porque é terça e quinta. Ora, veja bem, na terça-feira aqui, veja bem, é bom, né? Na terça-feira tem artigo na frente de terça? Não, tem de não tem artigo, é só preposição. Então, se eu não usei artigo na terça, eu não uso artigo na quinta. Se eu não uso o artigo, não tem crase. Aquele ali, ó, na frente de quinta é só preposição. Agora eu vou colocar artigo na terça, ó, da terça à quinta. Agora vai crase, porque é da terça. Agora tem a preposição mais o artigo. A quinta vai dar por contração, preposição mais o artigo. Então, corretíssima a letra D. Boa questão, mas tem que saber gramática, né, meu querido? Tenha cuidado ao parafrasear o que ouvir. Nossa capacidade de retenção é, olha aqui, o que é variável? Nossa capacidade de retenção é que é variável. Pontuação, vírgula antes do verbo, separando o sujeito do verbo. Aquela vírgula cruel que todo mundo é, especialmente em questões discursivas. Quem vai fazer questão discursiva em prova de concurso público, sempre coloca uma vírgulazinha, porque o sujeito é grande, olha lá. Nossa capacidade de retenção, e aí tu dá uma pausinha aqui, quando chega em retenção, dá uma descansadinha. É variável. Não, aquele que bota a vírgula ali é aquele aluno que vai por intuição, vai de ouvido. E se você for só de ouvido usar vírgula, você vai errar sempre nas provas de concurso público, porque eles vão colocar uma vírgula de sujeito e verbo para testar se você... Isso é sacanagem, não. Eu tenho que diferenciar quem sabe do intuitivo. O aluno que sabe bem sintaxe daquele aluno que é o intuitivo. Né? Porque não está em xeque aqui, em cobrança numa prova de concurso público, intuição, e sim conhecimento de gramática. Então não tem essa vírgula, está errado. Muitas vezes, inconscientemente, aí ele coloca um travessão e depois uma vírgula. Então são dois travessões ou duas vírgulas. Né? Então está errado também. Se escapa de um erro, tem outro erro aí. Então, de fato, letra D na questãozinha 2. Você viu que bonitinha essa questãozinha 2? Vamos para 3. Assinale a alternativa correta sobre as frases extraídas do texto 1. Então, olha lá, na oração.
O tabaco produzido no Brasil é um produto de qualidade reconhecido mundialmente. Existem morfologia lá, 3 adjetivos e uma locução adjetiva. O cara não sabe o que é locução. Locução, eu falei para você, locução verbal mais de um verbo, locução adjetiva mais de uma palavra que funciona como adjetivo. Então vejamos aqui, o tabaco produzido está concordando com o tabaco é o substantivo, produzido funciona como adjetivo nessa frase, assim como reconhecido. Quem é que é reconhecido? Produto de qualidade reconhecido. Reconhecido se refere a produto, que é substantivo, então morfologia. O adjetivo está sempre colado no substantivo. Tanto é verdade que reconhecido concorda com produto, masculino singular, produzido concorda com tabaco. Então você tem 2 adjetivos e o de qualidade é o produto qualificado. Olha só como de qualidade está no lugar de um adjetivo, mas é uma locução porque tem uma preposição mais o substantivo qualidade, mais uma palavra. Logo, você tem sim uma locução adjetiva, mais 2 adjetivos e não 3. Qualidade não é adjetivo. E mundialmente, todas as palavras terminadas em mente são advérbios e não adjetivos. Portanto, está errado a 1. A. Vamos para B. O processo industrial, porém, é apenas uma das etapas do chamado complexo fumageiro, que envolve, além da indústria, o comércio e a produção de matéria-prima. O vocábulo que, a palavrinha que, retoma anaforicamente, não sei o que é isso, o termo complexo fumageiro. Está na coesão textual, que é o módulo mais avançado em que a gente vai trabalhar esses elementos de ligação. E esse vocábulo aí, esse que, ele é muito importante porque é um pronome relativo. Ora, quando eu falo pronome, gente, ele se refere a um nome, se refere a uma palavra. E quando eu digo que é anafórico, o que quer dizer anafórico ou anaforicamente? Sempre aquilo que vem antes, isso é anáfora. A anáfora é aquilo que vem antes no texto, né? Então, o que remete a algo que vem antes dele, então ele é anafórico. Se fosse algo que vem depois, seria catafórico, ou catáfora. Por isso que a gente diz que o esse é anafórico. Pega o antecedente. E o este, o consequente. Por isso que o este é catafórico. Você está entendendo? Então você joga para trás e joga para frente. Essa é a brincadeira. Então, apareceu anafórico, eu não sei conceitualmente, é um problema conceitual, não sei o que é uma anáfora, porque eu não estudei coesão textual. Então não adianta, você vai errar a questão, ou vai acertar na sorte, né? Olha só, o processo industrial, porém, é apenas uma das etapas do chamado complexo fumageiro, que envolve, quem é que envolve? O complexo fumageiro. Tanto que se eu trocar pelo primo do que é o qual, vai concordar com o complexo. Ó. O complexo fumageiro, o qual envolve. Olha como ele remete anaforicamente a complexo. Sempre que o que for um pronome relativo, ele remete a um antecedente. Tem uma aula inteirinha só sobre o que pronome relativo, porque cai sempre na prova, como você está vendo. Então essa é a resposta correta, era só você identificar que esse que pode ser substituído pelo o qual, comprovando que ele é um pronome relativo. Legal? Vamos para C? Se a valorização do produto na compra das fumageiras pode variar de uma empresa para outra, dependendo do mercado a ser destinado, infere-se, o que é inferir? Tirar como conclusão que as fumageiras que exportam fumo pagam um preço melhor pelo produto. Isso pode ser inferido, vamos ver qual é a inferência que a gente pode fazer. Inferir é partindo do texto, o texto é que é a realidade, mas eu posso tirar a conclusão. A valorização do produto na compra das fumageiras pode variar de acordo com o quê? Pode variar de uma empresa para outra. Depende do que essa variação? Do mercado. Ora, não está dizendo que quem exporta paga melhor, mas o mercado é que vai determinar. Então pode ter um mercado exportador mais interessante que outro mercado exportador. Então essa inferência aqui está totalmente errada. Não é pela exportação, mas o local para onde está dito aqui, né? Do mercado, depende do mercado. O mercado é qual? Pode ser um mercado lá fora mais interessante ou lá fora menos interessante, menos valorizado. Legal? Entendido isso, galera? Muito bem. Vamos ver o que mais? Que bonitinho isso, hein? Ó, vamos para D. Você viu que mistura tudo nessa questão, né? D. Na frase em Santa Catarina, é uma cultura de relevância social e econômica que movimenta mais de 6 milhões. Apareceu de novo quem? Segundo dados da FUBRA. A conjunção integrante que substitui o advérbio em Santa Catarina. Na frase em Santa Catarina, que movimenta. Ora, a conjunção integrante, gente, ela não é um pronome, é uma conjunção, então ela não substitui nada. Quem substitui é o pronome.
O pronome tem já diz pronome. O que é pronome? Está no lugar do nome. Legal? Aqui não está substituindo nada. A conjunção integrante é apenas isso, é uma conjunção. De novo, morfologia. Ó. Você está vendo que eu estou falando de morfologia, cara? Então, o que é uma conjunção? Conjunção é uma palavrinha que serve para ligar orações. Não é? Diferente do pronome relativo. Pronome. O que é o pronome? Está no lugar do nome. Substitui, é um substitutivo. É um político, deputado. Substitui as pessoas, representa as pessoas, né? Já uma conjunção integrante, não. Além disso, não é uma conjunção integrante. Ó. Em Santa Catarina, em Santa Catarina é uma cultura de relevância social e econômica, a qual movimenta, a cultura é que movimenta, retoma a palavra cultura. Tanto que se eu trocar o que por o qual, vai dar a qual movimenta. Quem é que movimenta? A cultura é que movimenta mais de 6 bilhões ao ano. Então esse que não é uma conjunção integrante, é um pronome relativo. Questãozinha que sempre cai. Saber se o que é integrante ou se o que é relativo. Tem uma aula exclusiva sobre isso de 50 minutos para você aprender definitivamente isso. Então está aqui. É um assunto que cai. Recorrente em vestibulares, então, também cai toda hora. Se o acompanhamento dos profissionais da cidade, que é feito na esteira de classificação do produto junto à fumageira, para posterior acordo de comercialização, deduz-se que a classificação do fumo é feita por uma esteira automatizada, com base numa instrução normativa. Não tem nada a ver com a instrução normativa, em primeiro lugar. Segundo, ora, o que é a esteira? A esteira é a ferramenta, ó. Os profissionais é feito na esteira. Então, o acompanhamento dos profissionais é que é feito na esteira. Mas quem é que classifica? Não é a esteira, e sim os profissionais, que usam a esteira como ferramenta para fazer essa avaliação, essa classificação. Legal? Muito bem, então, também essa dedução aqui, né? Essa inferência aqui, sempre que eu falar inferência, eu estou falando em dedução, né? Em conclusão. Vamos para 4, a 4 cai aquelas questõezinhas de verbo. E isso aqui é aqueles verbinhos que são clássicos, meus queridos. Verbinhos clássicos. O que é um verbinho clássico? São aqueles verbinhos que caem sempre. Né? Então, assim, ó, quando você estuda verbo, que tem que aparecer esses verbinhos aqui. Então, vai lá, olha lá. Ele quer saber a sinalha correta quando emprego dos verbos. Então, vamos ficar só nos verbos, tá? Ó, é importante que você esteja bastante... Esteja tá horrível, né? Esteja, não existe esteja. É esteja, sempre. Então, primeiro grande erro aqui. Mas, já está errado, passa para o seguinte, né? Agora eu vou dizer lá. Para que não haja problemas, lembra o verbo haver no sentido de existir? Para que não ocorram problemas, se eu posso trocar por ocorrer, acontecer ou existir, esse verbo é impessoal. Se ele é impessoal, tem que ser haja. Então, clássico, verbo haver de novo, flexionado, igual ao exercício anterior que a gente viu. Isso aqui é assim, ó, é aquela provinha de língua portuguesa super, hiper, mega previsível. Muito parecido com, nesse sentido, né, de conteúdos que são previsíveis, né, muito parecido com VUNESP e SEBRASP. Tem muito a carinha de VUNESP, nada a ver com FGV, que é outro mundo. Legal? Todos deteram-se à espera dos resultados que viriam em breve. Aí o verbo deter. Aí, olha bem, o verbo deter é derivado do verbo ter. Então, morfologia, de novo, né? Derivação prefixal. Você tem que ir no verbo primitivo, que é o verbo ter. Então, todos tiveram. Se eu digo tiveram, eu digo eles detiveram. Então, todos se detiveram. Ainda tem um erro de colocação pronominal aí, não é? Deteram-se, e sim se detiveram, todos se detiveram, mas não é isso que está pedindo aqui, a colocação pronominal, né? Mas há um erro de colocação, um descuido aqui, porque tem um erro de colocação pronominal, o pronomezinho tinha que estar na frente do verbo, porque o todos vai atrair, ó. Todos se detiveram à espera dos resultados. C, o médico veterinário, aí é o verbo intervir. Clássico, gente, tem que aparecer, vai aparecer sempre. O verbo intervir é derivado do vir e não do ver. O verbo reter é derivado, rever, perdão. Rever é derivado de ver, ver de novo. Mas intervir é derivado do verbo vir. Então eu tenho que conjugar o verbo vir no passado perfeito, né? Eu vim, tu vieste, ele veio. Então interveio. Você tem que conjugar o verbo primitivo e não o verbo derivado, senão você vai se atrapalhar. Então interveio, não interviu. Interviu seria, se ele fosse derivado do verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Né? Então eu revi, tu reviste, ele reviu. Aí sim, mas o verbo intervir é de vir e não de ver. É a confusão entre vir e ver que vai aparecer na letra D também. Olha lá. Então, clássico, tá? Certíssima a letra C.
Vamos para D. Assim que mostra uma situação futura possível. Portanto, se é uma situação futura possível, é o futuro do subjuntivo. Eu tenho uma aula só sobre isso, em que eu mostro justamente esses verbos aí. Então, assim que ele ver o estado, que verbo é esse em que estariam? No verbo ver. Mas o verbo ver no futuro do sub, ele vira vir. Assim que ele vir o estado em que estariam os legumes, quer dizer, olhar, ver. Então, ver vira vir no futuro do sub. Isso é uma armadilha maravilhosa. Então, tá errado. Legal? Assim que ele ver fulana, não, assim que ele vir fulana, falará com ela. Mas quando ele vier, agora o verbo vir, ó, quando ele vier a Florianópolis, as coisas vão ser resolvidas. Então o verbo vir vira vier, e o verbo ver vira vir no futuro do sub. Que maravilha! Questãozinha clássica de prova, tem uma aula exclusiva sobre isso. Assim que, de novo, futuro do subjuntivo, o verbo propor, que é derivado do verbo por. Então, quando você vai conjugar o futuro do sub, você bota o quando na frente. Então vamos pegar o verbo for, por, e conjuga para mim no futuro do sub, colocando quando na frente. Vamos ver? Faz aí, quero ver. Ó, então, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Então, quando o governador propuser e não propor. Mas todo mundo fala propor, todo mundo fala errado. É isso mesmo. Legal? Então, erradíssimo. Questãozinha muito legal, mas simplíssima. Quem está estudando ia se dar muito bem. Vamos para 5. Agora, para a gente fechar, vamos ver se você entendeu tudo. Olha lá. Aí os caras começam com uma frasezinha, parece ensino fundamental, gente. Ó, João e Maria. Ai, meu Deus, se a gente fazer prova. João e Maria. Aí, mal ou mal, entraram em casa, informaram a mãe, com ou sem crase, de que o cunhado dela escolhera um mau momento para comunicar à família. Bom, como você tem uma questãozinha de preenchimento de lacuna, você tem que ir para aquilo que você sabe. Eu sou bom em crase, então vamos ver uma coisa, momento de comunicar à família a intenção. Eu posso começar por aqui? Vamos ver se eu posso começar por aqui. Olha só, por aqui eu acho que é mais difícil. Vamos ver uma mais fácil. É um mau momento. Olha lá. Como é que você faz para saber se é mal com L ou é mal com U? Você bota assim, mal com U contrário de bom, mal com L contrário de bem. Assim que você faz, né? Eu sei, né? Então, um bom momento, então um mau momento com U. Certo? Então eu sei que é mal com U ali. Logo eu já vou eliminar, não é assim que você faz? Já vou eliminar a C e a D. Ó. Eu estou com 3. Gente, eu estou com 3, então a minha chance agora é de 33,33 periódica por cento de acertar, né? Eliminei 2. É assim que a gente faz, ó. Só aqui, tá? Então eu vou trabalhar com 3 agora, não estou mais trabalhando com 5, fica mais fácil, né? Vamos tentar João e Maria mal entraram. Agora olha esse mal aqui, ó. Mal entrar é logo, esse mal é uma conjunção, ó, de novo, ó, a conjunção, você não sabe o que é conjunção. Mal entrar significa quando entraram, logo que entraram. Legal? Então, esse aí não adianta trocar por bem e por bom, né? Logo que entraram, mal pode ser uma conjunção que significa logo que, quando, né? É a conjunção temporal, adverbial temporal, subordinada, conjunção subordinativa, adverbial temporal. Então, mal com L, porque é a conjunção. Tá? Se é mal com L e mal com U, eu ainda assim estou entre duas. Né? Então, mal com L entraram em casa, informaram a mãe de que, quem informa? Informa algo a alguém. Está aí de novo transitividade do verbo. O verbo informar tem os dois objetos, mas um tem que ser direto, o outro indireto. Eu quero que você veja ali, de que você tem a preposição de. Então, de que o cunhado dela escolheram, etc, etc, isso vai ser um indireto porque tem preposição. Então, eu preciso do direto. Se eu preciso do direto, não pode ter crase, porque não tem preposição. Então, informaram a mãe, sem crase, de que. Você entendeu? Então isso também é clássico, é a questão da transitividade do verbo. Como é um verbo que tem os dois objetos, um é direto, o outro é indireto. Eu não posso ter dois indiretos. Então se eu botasse a crase, se eu pusesse crase na frente de mãe, legal, eu teria que tirar o D, do D que. Aí sim daria. Era outra forma, legal? Então tirando o D, aí teria crase na mãe. Mas não vai crase na mãe e vai o D ali. Aí tudo bem, tem um direto e outro indireto. Então já tem resposta e alternativa A. Vamos ver mais. De novo aqui, ó, momento para comunicar à família a intenção de divorciar. Quem comunica algo a alguém. Comunicou o quê? A intenção de divorciar-se, objeto direto, à família. Se a família é o indireto, precisa ter preposição, logo como família é feminino,
deu a contração. Comunicar ao fulano, ao homem, né, a intenção. De novo, a questão da transitividade. 2 verbos aqui transitivos diretos, da mesma casinha, que é o informar e o comunicar. Um é direto, outro indireto. Beleza? Então aqui você tem tudo programadinho, bonitinho, legal, que bom. Eu acho que a gente progrediu, viu bastante coisa. Agora eu vou mostrar para você o meu curso rapidinho, antes que você desista. Dá um joinha aí, por favor. Olha lá, o que eu tenho nesse clube? Nesse clube você paga R$ 29,90, que barbada, né? E você tem o primeiro módulo, que é a redação. Toda a parte teórica de redação, gente, que muita gente não sabe. Ou seja, quais são os critérios para avaliar? Que são mais ou menos universais, gente. Não tem como inventar critério de um de outro. Existem critérios universais para o bom texto. Né? Como é que a gente interpreta a proposta? Como é que a gente constrói o banco de ideias? Como é que a gente constrói parágrafos? O que é a coesão textual? A diferença de uma questão discursiva para dissertativa expositiva, para argumentativa, dissertação argumentativa, da expositiva, que é a discursiva, a famosa discursiva. Legal? Como é que é feita a redação da Cisgranil, que é padrãozinha, né, para quem vai fazer CNU? Né? Como se planeja a redação, como se constrói o banco de ideias. Então aqui você tem toda a parte teórica que é extremamente... Sem essa parte teórica você não vai conseguir fazer um bom texto. Pode estar certo disso. Né? O que mais? Olha lá, depois no módulo 1 aparece toda a morfologia, quer dizer, fonética, acentuação, 2 aulas de fonética. A pessoa cai de tongo crescente, de tongo decrescente, não cai, mas se você não sabe o que é uma semivogal, você não consegue acentuar. Se você não sabe o que é uma sílaba tônica, você não sabe. Se você não sabe separar a sílaba, você não vai conseguir acentuar. Então, a fonética é preliminar para você entender as regras de acentuação. Depois a gente vai para a estrutura e formação, o que é prefixo, sufixo, como é o processo de composição, de derivação, a classe das palavras. Aí eu pego tudo isso e trabalho com ortografia. A grafia correta, mas de acordo com a morfologia, eu aproveito tudo. Aí nós vamos brincar com verbos. Então aí eu tenho várias aulas só de verbos. Ó. Fecho com preposições, e esse módulo básico, para você fechar, vai ter um simulado específico dos assuntos que estão tratados nesse módulo básico, para ver se você entendeu e pode ir adiante. Aí depois a gente entra no módulo intermediário, que é a sintaxe. Então, a sintaxe da oração, o complemento versus o adjunto, isso aqui é super importante. Ó. Sim, isso aqui você não consegue pontuar. O que são? Exercícios de sintaxe, ó, são exercícios de fixação, gente. Que não adianta você sair fazendo simulado, lá louco, como todo mentor vai dizer, faz exercício. Você só pode fazer exercício de fixação nesse momento. Nesse momento eu não estou preocupado com como é que cai na prova. Vozes verbais, concordância, a concordância do verbo ser, a concordância nominal, a regência, a crase. E depois eu faço uma aula final aqui, que é essa aula aqui de funções sintáticas do pronome ler, em que eu retomo os aspectos mais importantes da sintaxe, para ver se você não entendeu. É didática pura, gente. Aí a gente vai para as orações, que é o módulo 3. Então, o que é subordinação, coordenação, oração adverbial, pontuação, regras, conceitos gerais, o que são orações, o que são as conjunções, ó, legal? Depois a gente vai para a coesão, o emprego dos pronomes, os tais pronomes relativos, olha aqui, ó, o que eu falei para vocês, tem uma aula só sobre isso, né? Depois a gente vai para as palavras, o que é compreender, o que é interpretar, os tipos e gêneros textuais que caem em tudo que é prova, né? Aí eu faço um módulo de exercícios baseado em VUNESP e SEBRASP, que é bem quadradinho, bem bonitinho, né? Aqui, só exercício de tudo que a gente já aprendeu. Depois a gente vai para a FGV, que é um pouquinho diferente, na FGV cai complemento vezes adjunto. Então a gente vai tratar disso aqui na FGV. Então o que você tem aqui? Você tem aqui um produto completo para ajudar você nos seus objetivos, não importa se você vai fazer FGV, FEPES, ou seja lá o que for. Então entra lá no meu Instagram, Professor Russo, entra lá. Ou entra aqui que eu vou deixar para você o link para você olhar lá na plataforma Eduz, onde está o nosso curso com todo esse programa aí, e você vai pagar R$ 29,90 por mês e pode cancelar a hora que quiser, com atendimento pelo WhatsApp com o prof. Que tal, hein? Vamos passar? Vamos estudar? Tamo junto? Manda suas dúvidas aí, dá um joinha e recomenda esse vídeo pra galera aí. Tô esperando por você. Beleza?